Queridos amigos, estamos aqui para mais uma aula do nosso curso preparatório para a segunda fase da OAB em Direito Penal, em Processo Penal aqui da Faculdade Legal e do Legal Educacional. Eu sou Rodrigo Capobianco e nós estamos chegando na nossa aula de número 15, 15ª aula do nosso curso. A aula de hoje é uma aula muito importante mesmo. É claro que eu sempre acabo falando, né? Toda aula é importante, tá? Professor, toda aula é importante? Não, claro que toda aula é importante. Mas essa eu tenho um motivo especial para dizer para você que ela é importante. Nós vamos falar sobre execução penal. E execução penal é um tema que inevitavelmente cai na prova, não é? Ou ela cai como peça, já caiu algumas vezes como peça, principalmente agravo em execução, ou nas questões, mas principalmente nas questões. Então é muito importante a gente conhecer a LEP, a Lei de Execução Penal, entender como funciona a execução penal. Também devo destacar com vocês que nós já falamos na última aula acerca de algumas leis penais especiais, né? Mas deixamos de uma maneira assim bem direcionada uma aula inteira para falar com vocês sobre execução penal exatamente por isso, porque a tendência de cair assuntos da execução penal é muito grande, né? Para vocês que estão fazendo aí as questões que eu separei para vocês, que vocês vão lá nas aulas de aprimoramento, que são as aulas de questões, sempre no final da aula a gente pede para você fazer as questões e depois assistir às aulas relativas às questões, já podem perceber o quanto de assuntos que tratam de execução penal. Daí, essa importância, né, fundamental, conhecer bem a execução penal, porque a chance de cair é realmente imensa. Legal? Muito bem, então vamos dar uma olhada no slide. Então aqui nós temos a aula número 15, né, da segunda fase de preparação, e vamos falar da Lei de Execuções Penais da LEP. Mas antes de falar acerca da LEP, gostaria de dizer para vocês que a LEP é de 1984, né? Ela foi criada em 1984. E a execução penal existe antes disso, evidentemente. A execução penal existe desde quando nós temos essas relações, né, de condenação, de cumprimento de pena. Então, quando o Código de Processo Penal entrou em vigor em 1942, era o Código de Processo Penal que cuidava da execução penal, né? Vou pedir, inclusive, para você abrir o seu Vladimecum no artigo 668 do CPP. 668 do CPP. Vou abrir aqui também, junto com vocês, o artigo 668 do CPP. Código de Processo Penal, artigo 668. Né? E se você abrir aí o 668, você verá livro 4 da execução penal. E aí vem título 1, disposições gerais, 668, ele começa a falar de execução. E perceba que isso não está revogado. Não está revogado. Há uma remissão aqui, né? A Lei de Execução Penal regulou toda a matéria do livro 4º do CPP, né? Aqui a Lei 7.210 de 84, que é a Lei de Execução Penal, trata sobre esse assunto. Essa é uma indicação, uma remissão que se faz aqui. Mas devo lembrar que do 668 e seguintes não há revogação, né? Não está revogado esse capítulo, esse livro inteiro aí da execução penal. Não está revogado. Então o que acontece? Em 1942, entrou em vigor o Código de Processo Penal, ele tratava no livro 4 da execução, tratava dos assuntos todos de execução, né? O recurso das execuções era o rese, o recurso em sentido estrito, né? Há muitos incisos do artigo 581 que tratam
acerca de decisões da execução. E aí o que caberia era o recurso em sentido estrito, e assim foi caminhando. Até que em 1984 foi feita a LEP, a Lei 7.210 de 84. A Lei 7.210 de 84 é a Lei de Execução Penal. E aí, senhores, no conflito de leis penais no tempo, nós temos conflito de leis, aliás, no tempo, né? Você tem uma lei mais nova e mais específica, que prevalece sobre uma lei mais genérica e mais antiga, não é? Vejam, são dois diplomas tratando do mesmo assunto. O CPP não está revogado, 668 e seguintes continua falando sobre execução, e aí veio a Lei 7.210 de 1984, que é a LEP, para tratar também do mesmo assunto, né? Um conflito de leis no tempo. E a lei mais nova e mais específica prevalece sobre a lei mais antiga e mais genérica, né? Nesse caso, a LEP, a Lei de Execução Penal, ela prevalece sobre o CPP. Então, perceba, desde quando foi feita a LEP, a Lei de Execução Penal, todos os assuntos da execução penal são tratados pela LEP. Pela LEP. Agora tem um detalhe importante para você guardar, que é o seguinte: de 1984 para cá, mais de 30 anos se passaram, e a LEP, Lei de Execução Penal, ela vem sendo modificada, atualizada constantemente. Sou capaz de dizer que numa periodicidade muito curta, de ano em ano ou a cada 2 anos, há mudança na LEP. Sempre a LEP vai sendo mudada. E o que aconteceu com o CPP? Nunca mais foi alterado, do artigo 668 para cima. Por quê? Porque, como existe uma lei tratando de execução penal, que no caso é a LEP, o legislador simplesmente alijou, deixou de lado o CPP no que diz respeito à execução penal. Ok? Então o CPP não é utilizado e, por via de consequência, também não é atualizado. E a LEP foi atualizada. Então hoje, aí chegamos ao ponto onde eu queria. Hoje, se você for para o Código de Processo Penal e analisar dispositivos da execução, é capaz de você errar na prova. Por quê? Porque muitos dispositivos do Código de Processo Penal não condizem mais com aquilo que está previsto na LEP. Ok? Há uma dissonância, até uma confusão. Você vai olhar e falar assim, a LEP diz uma coisa, o CPP diz outra, e agora, o que eu faço? E agora você não pode, essa é a dica que eu dou, usar o CPP para execução penal, porque está ultrapassado, embora não esteja revogado, está ultrapassado, não é utilizado, ou até pode ser utilizado em última instância, quando a LEP eventualmente não previu algum tipo de assunto, até poderia ser usada a execução, mas em último plano. Né? Se cair alguma coisa na prova e tem uma chance real, enorme, de cair alguma coisa de execução, você vai usar a LEP e não o CPP. Compreendido? Isso é muito importante de você guardar. Bom, outro detalhe interessante é que a LEP, Lei de Execução Penal, como eu disse, é a Lei 7.210 de 1984. A Lei 7.209 de 84, a Lei 7.209 de 84, sabe qual é? É a lei que mudou a parte geral do Código Penal. Vocês sabem que o Código Penal, que é de 1940, foi alterado na sua parte geral em 1984, através da Lei 7.209 de 84. Né? Então, o que acontece? Que fenômeno que acontece? O mesmo legislador, o mesmo deputado, o mesmo senador, a mesma comissão de juristas que trataram da LEP, da Lei de Execução Penal, também trataram da nova parte geral do Código.
porque são leis seguidas, é o mesmo grupo que fez as duas leis, ok? Dessa maneira, você vai encontrar uma perfeita sintonia entre a LEP 7.210 e o Código Penal 7.209. Há uma simbiose, há realmente muitos detalhes que são compartilhados entre a LEP, Lei de Execução Penal, e o Código Penal. Às vezes, a própria LEP cita o Código Penal, às vezes o Código Penal cita a LEP. Né? Bem interessante isso, é uma simbiose. De modo que eu vou dizer para os senhores, se cair alguma coisa de execução na sua prova, a primeira legislação que você ficará atento é a LEP, claro. É o que guia toda a execução. Mas você também pode utilizar, com absoluta certeza, do Código Penal. Porque o Código Penal também trata acerca desse assunto. Aliás, muito bem tratado. Compreendido? Código de processo não. Deixa para lá. Perfeito, entenderam como funciona? Depois a gente vai ver isso na prática, vou citar alguns exemplos. Né? Ainda antes de avançar na LEP, da gente entender a LEP, gostaria de mostrar para os senhores como que começa um processo de execução. Nós temos lá na vara criminal, né, o juiz do conhecimento, né, então o juiz que condena é o juiz do conhecimento, o juiz da vara criminal. Quando a sentença condenatória transitar em julgado, efetivamente começará a execução penal. Mas como é que começa a execução penal? Veja, diferente do processo civil. Por quê? Porque no processo civil, o próprio juiz do conhecimento vira de execução e segue. No processo penal, não. Os processos, quando eles terminam na vara criminal, eu estou dizendo vara criminal de uma maneira genérica, né? Vara do júri e outras varas. Mas terminou, a vara criminal, transitou em julgado. O que faz o juiz? O juiz, ele expede uma carta de guia, ou guia de recolhimento. Uma carta de guia ou guia de recolhimento. E o que ele faz? Essa carta de guia é um resumo de tudo que se passou no processo. Então vai aparecer lá todas as datas, todas as folhas, né? Então foi acusado de quê? Quando foi a denúncia, né? O resumo disso, o resumo daquilo, uma série de fatores nesse fichamento chamada carta de guia ou guia de recolhimento. Compreendido? Muito bem. E o que mais? O juiz, quando eu falo juiz, é a mando do juiz, é o escrevente, né, que vai tomar essa postura. Né? Ele, além de ter essa carta de guia, essa guia de recolhimento, ele também tira cópias dos autos originais. Não inteiro, mas as peças principais dos autos originais. Né? A denúncia, o queixa, as defesas, eventuais depoimentos, trânsito, certidões de trânsito em julgado, alguns detalhes são tirados ali. Bom, essa guia de recolhimento ou carta-guia, juntamente com as cópias, são encaminhados para a vara das execuções criminais. E o processo originário vai para o arquivo. Vai para o arquivo. Compreendido? Arquivo, arquivado. Bom, muito bem. Então, senhores, nós teremos, chegando à vara das execuções, ao distribuidor, para ser mais exato, né, aquela guia de recolhimento com as cópias, e aquilo vai ser distribuído, vai passar pelo distribuidor, e ganhará um número que não é mais igual ao número
do conhecimento, né? Um outro número, não é? Que é o número da execução, e também a vara das execuções que está vinculado. Não é? Então, com este número novo, com esta a designação de vara, vai chegar na vara, vai receber uma capa, o escrevente vai numerar e ali vai se iniciar um processo de execução. Compreendido como é que começa o processo de execução? Muito bem. Vale destacar que chegando essa guia de recolhimento, chegando essas cópias e autuado, a execução deve seguir o executado. Em que sentido que eu estou dizendo que a execução segue o executado? Depende onde o réu estiver cumprindo a sua pena. Então vamos imaginar. O sujeito ele está solto. A pena dele não é uma pena de prisão, é uma pena de multa, é uma pena restritiva de direito, né? Então a execução segue executado. Onde que vai seguir essa execução? Na comarca em que o réu reside, onde ele mora. Compreendido? Então a vara das execuções é ali daquela comarca, se é que aquela comarca tem vara das execuções, senão será numa cidade próxima ali, às vezes maior, né? Muito bem. Se o sujeito estiver preso, cumprindo pena, num presídio, vamos dizer, né? Então a execução seguirá no lugar em que o sujeito está preso. Vamos imaginar que o processo originário corra em São Paulo, capital, certo? Primeira, segunda, 10ª, 20ª vara criminal de São Paulo, capital. Muito bem. Só que o réu foi transferido para um presídio no interior de São Paulo. Por exemplo, em alguma cidade aí do interior de São Paulo, Avaré, Bauru, Taubaté, né? São tantas comarcas, né, que têm presídios, né? Veja, a execução penal vai para lá. Geralmente a comarca que tem um presídio também tem um juiz das execuções. Geralmente, às vezes não, mas essa é a regra, né? A execução segue o executado. E se ele estiver preso, o processo ocorreu em São Paulo, mas ele está preso em Salvador, na Bahia. A execução sai de São Paulo e vai para Salvador, na Bahia, porque a execução segue o executado. E se o executado ele foi condenado por mais de um processo espalhado pelo Brasil? Ele tem processo em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em Salvador, em Porto Alegre. Ele tem processo em tudo quanto é lugar. Onde que vai correr essa execução, professor? Vai correr onde ele estiver cumprindo a sua pena. Vai acumular tudo lá, vai ser feita uma unificação de penas, né? Ele está preso em Belo Horizonte, o juiz de Porto Alegre, o juiz de São Paulo, o juiz do Rio de Janeiro, o juiz de Salvador, o juiz de Belo Horizonte, vão mandar tudo para lá, para a vara das execuções, porque a execução segue o executado. E se ele começou a cumprir pena em Belo Horizonte, mas depois ele foi transferido para o Mato Grosso do Sul, lá para Campo Grande, será transferido para lá. Dá para entender? Porque a execução segue o executado. Isso é muito importante para você definir competência, algumas regras nesse sentido, né? Também devo destacar que, geralmente, a regra geral é de que a execução é estadual. A execução ela segue na vara das execuções criminais do Estado. Atenção para o que eu vou dizer. 99% dos presídios, a conta não é certa, mas é mais ou menos por aí. 99% dos presídios no Brasil são administrados pelo Estado e não pela União. Não é? Você tem os presídios construídos pelos governos estaduais e administrados pelos governos estaduais. Ok? Então, o STJ, ele criou uma súmula importante, que é a súmula 192 do STJ, dizendo que, ainda que o réu tenha sido condenado por um processo federal, por um processo eleitoral ou militar,
federal, eleitoral, militar, se ele estiver cumprindo pena num presídio estadual, a execução é da vara das execuções criminais do Estado, da comarca, da jurisdição estadual. Compreendido? Então veja, o sujeito respondeu a um processo por tráfico internacional de drogas. Olha lá, respondendo o processo pelo tráfico internacional, correndo numa vara criminal federal. Tudo bem? Aí ele foi condenado. Onde que ele vai cumprir pena? Num presídio do Estado. Então a vara federal extrai essa guia com cópia e manda para a vara das execuções do Estado. Sai do federal e vai para o Estado. Aí vocês podem me questionar, e isso ainda não caiu na prova, mas tem chance de cair. E se o sujeito estiver cumprindo pena num presídio federal? Aí mudou tudo. Porque o processo era federal e ele está preso num presídio federal. Se o presídio é federal, se o presídio... Tem alguns, são poucos, mas tem alguns presídios que são administrados pela União. Se o sujeito cumprir pena num presídio que é federal, a vara das execuções criminais será federal também. Tome cuidado com isso. Claro que o problema teria que definir isso claramente, teria que falar com todas as letras, né? Claramente que o sujeito está cumprindo pena num presídio dito federal. Compreendido? Agora, também devemos lembrar que as penas não são apenas as penas de prisão. Tem as penas de multa e tem as penas restritivas de direito. Então, se o sujeito foi condenado por um crime federal, vamos dizer, e a pena que ele recebeu é de prestação de serviços à comunidade, quem vai fazer essa relação é a vara das execuções criminais federais. O processo era federal, continuou federal, né? Porque a vara federal pode muito bem cobrar a multa, pode muito bem fazer cumprir a pena privativa de liberdade. Agora, se é a pena restritiva de direito. Agora, se é uma pena privativa de liberdade, não. Aí só um presídio estadual, porque 99% são de presídios ditos estaduais. Compreenderam como é que funciona, né? Como é que começa, inicia um processo de execução? Então não é incomum, aliás é até comum, você ir à vara das execuções e como o sujeito tem várias execuções, daquela comarca e de outras, você encontrar vários apensos, né? A execução é uma só, porque tem que ser feita uma unificação de penas, mas não é incomum você encontrar vários apensos, né? Várias situações ali apensadas, porque você tem execuções acumuladas ali, né? Isso sempre num processo de execução apenas. Compreendido? Legal? Ótimo. Então eu vou pedir para vocês abrirem a LEP, a Lei de Execução Penal, que é a Lei 7.210 de 84. Geralmente a LEP vem... em alguns vladimecums ela vem logo após o Código de Processo Penal, em outros vladimecums são tratados ali pela ordem de data, né? Aí você vai procurar uma lei que vem em 1984, né? Para que a gente consiga visualizar a LEP, Lei de Execução Penal, ok? Então, eu vou pegar o meu vladimecum aqui também para abrir a LEP e analisá-la com os senhores, né? Muito bem. No meu vladimecum, ele está na sequência de data, por exemplo, né? Então, eu pego aqui, vou para 1984, lá na legislação complementar, e encontro a Lei 7.210, que institui a Lei de Execução Penal, né? De 13 de julho de 1984. Ok? Essa é a LEP. Abram aí, marquem a LEP, porque é importante, né? Coloca lá alguma tarjetinha, sei lá. A LEP você tem que encontrar ela com presteza, com rapidez, porque é uma lei que tem uma chance enorme de cair. Ok? Muito bem.
Abriram? 7.210? Ótimo. Vou deixar aberto aqui e vamos já nos analisar aqui sobre alguns assuntos, né? Então, veja, uma ótima notícia agora para vocês. Uma excelente notícia que eu vou dar. A LEP é uma lei fácil. A LEP é uma lei bem estruturada e facílima de entender, não é? O que acontece é que muitos de nós não tivemos na faculdade execução penal. Se o próprio direito penal, processo penal, muitas vezes é marginalizado, Tem muitos alunos que viram para mim e dizem, eu adoro a sua matéria na teoria. Porque na prática tá louco, né? Não vou lidar com bandido, perigoso. Mas na teoria é tudo muito lindo. Não é? É um certo preconceito. Por quê? Porque você já está presumindo que só vai lidar com pessoas perigosas, quando isso não é verdade. A maioria das pessoas que se metem em questões criminais, elas não são primárias de bons antecedentes, não são bandidos, são pessoas que eventualmente se envolveram com uma prática delituosa. Né? É claro que tem aquelas pessoas que fazem do crime a sua profissão, e pessoas violentas, pessoas perigosas, né, que praticam coisas muito graves, mas é uma gama menor da sociedade. Né? Você pode advogar a vida inteira na área criminal e necessariamente não passar a trabalhar para nenhuma facção criminosa e nem para bandidos perigosos. Você pode trabalhar, que espaço tem para todo mundo. Então, já há um preconceito quando o próprio advogado criminalista, contra o tema penal e processo penal. Agora, imagina a execução. Porque aí eu vou advogar para condenado. Né? Aí, o papo é outro. O sujeito já está condenado, encarcerado, né? Ele já é etiquetado, leva uma tarjeta ali de perigoso. Essa é a característica, né, que vai acompanhá-lo para todo sempre. Né? Então, na faculdade, muitas vezes a execução penal é tratada no próprio curso de processo penal, mas lá no final, e aí o professor já está atrasado com a matéria, já não termina a matéria, ou se tratado em legislação especial, vão dar mais oportunidade para outras leis do que para a própria execução penal. Então, muitos de nós não viu a LEP. E na prática também não atua, então nunca nem passou pela lei de execução penal, né? E quando você desconhece um assunto, ele parece muito mais difícil do que na realidade ele é. E, então, voltando à boa notícia, a LEP é fácil de entender, muito fácil de entender, muito linear, muito tranquila. Você vai encontrar os assuntos, você vai encontrar as respostas com absoluta tranquilidade, ok? Basta você se organizar, basta você saber onde procurar, né? Então, como é que a LEP é estruturada? Eu vou passando capítulo a capítulo, fazendo uma leitura da lei com vocês, para que vocês possam entender melhor como é estruturada a LEP. Dá uma olhada no slide. Então, a LEP, Lei de Execução Penal, ou das execuções penais, é estruturada da seguinte forma. Eu vou passar a estrutura inteira, depois eu volto, tá? Nós temos um primeiro capítulo que é do objeto e da aplicação da lei penal, da LEP, do objeto da aplicação. Depois, um capítulo enorme falando da figura do condenado e também do internado, que nós vamos ver a miúde. Na sequência, nós temos os órgãos da execução penal. Vamos ressaltar com os senhores os principais órgãos da execução penal e, na sequência, os estabelecimentos penais, né? Quais são as espécies de estabelecimentos penais com as suas características. Posteriormente, fala-se da execução das penas em espécie, das 3 espécies de penas, privativas de liberdade, restritivas de direitos e também as penas de multa, e lá na frente ainda da execução das medidas de segurança, porque
A LEP cuida das penas, mas também cuida das medidas de segurança. Posteriormente, para finalizar a LEP, nós temos os incidentes na execução, alguns incidentes que podem acontecer na execução penal, e um último capítulo do procedimento judicial, chamando a atenção para o recurso de agravo, né? O agravo foi previsto na LEP, na Lei de Execução Penal, neste capítulo aí do procedimento dito judicial. Ok? Muito bem. Essa é a estrutura da LEP, né? A LEP é estruturada dessa forma. É uma passada rápida, mas agora eu vou destacar com os senhores que estão aí com a LEP aberta, a Lei de Execução Penal, capítulo a capítulo, né? Então, o primeiro capítulo, que trata do objeto e da aplicação da Lei de Execução, ele vai desde o artigo 1º até o artigo 4º, conforme vocês estão vendo aí. Bom, do que trata a LEP, né? De que assunto trata a LEP? A LEP, ela cuida do cumprimento das penas e das medidas de segurança. Do cumprimento das penas e das medidas de segurança, né? A LEP, ela não se ocupa do crime ou da gravidade do crime. Ela não se ocupa das circunstâncias judiciais que envolveram o crime. Isso pouco importa. O que importa isso importa ao juiz do conhecimento. E é algo que os leigos não conseguem entender, e até advogados que são de outras áreas não conseguem entender. Não é? Então veja, o crime pode ser bárbaro, o crime pode ser grave, ok? Quem é que vai analisar a gravidade do crime, a periculosidade do agente? É o juiz do conhecimento, porque ele vai fazer a adaptação da pena em abstrato. O crime tem uma pena mínima e uma pena máxima. Então ele vai fazer a adaptação daquela pena em abstrato numa pena em concreto. Ou seja, ele vai individualizar a pena. Ele vai dar para o sujeito a pena que o sujeito merece. Imaginem os senhores, né? Se os crimes tivessem todos a mesma pena. Isso não daria certo. Roubo. Roubo, por exemplo, tem pena de 4 a 10. Por que o roubo tem pena de 4 a 10? Veja, o roubo tem pena de 4 a 10 porque nem todo roubo é igual. Há roubos que geram um prejuízo enorme, outro um prejuízo menor. Há roubos em que o réu é primário, em outros ele é reincidente. Há roubos em que o sujeito é violento, o outro o sujeito é educado. Não é? Sim, acontece isso. Então tem características o roubo, não é? E um usa arma, outro não usa arma, um tem concurso de pessoas, outro não tem. São várias situações que envolvem, né? Por isso, cabe ao juiz aplicar a pena certa, a pena que o sujeito merece, ok? A partir do momento que o juiz individualizou a pena, o juiz do conhecimento, cabe ao juiz da execução fazer cumprir aquela pena e analisar o condenado enquanto cumpridor da pena. Veja, vocês lembram do caso da Suzane Richthofen, não lembram? O caso da Suzane Richthofen, ela, junto com o namorado e o cunhado, tramaram, essa foi a condenação, cumpriram pena, né? Tramaram e mataram os pais da Suzane Richthofen, né? Então ela coordenou tudo, eles foram lá executar e mataram os pais da Suzane Richthofen, em condições terríveis. Uma violência totalmente impressionante, né? Certa vez eu estava vindo para o Legale, era um dia de sábado, nós temos
o nosso curso de pós-graduação presencial aqui no Legale aos sábados. Temos também a pós-graduação online, hein? Se liga, hein? Penal e processo penal é muito bacana, muito legal aí a nossa pós online, né? Mas o presencial é aos sábados no Legale. Eu parei no estacionamento que fica próximo ao Legale e estava vindo para o Legale quando passei por uma banca de jornal e, como de hábito, parei um pouquinho ali para ver as manchetes dos jornais, né? E aí vi lá, matadores de pais têm direito à saída no Dia dos Pais. Uma manchete sensacionalista. Se referia aos irmãos Cravinhos, né, que era o namorado da Suzane Richthofen e o seu irmão, que estavam no regime semiaberto e estavam alcançando esse benefício de saída temporária no Dia dos Pais, né? Então a reportagem dava conta disso, um absurdo. O sujeito vai lá e mata o pai, às vezes mata o próprio pai, né? Ou o pai de outras pessoas, e no Dia dos Pais tem direito à saída, né, de Dia dos Pais. Então o jornal tratando isso como algo terrível, né? Muito bem. Só que nós que estudamos a matéria penal e processo podemos entender o porquê disso. Porque não importa, senhores, a gravidade do crime, não importa o que esses sujeitos eventualmente praticaram. Isso não importa. Isso importava quando o juiz fixou a pena, quando o juiz individualizou a pena. Então ele analisou toda a gravidade, toda a periculosidade, tudo o que foi feito e aplicou uma pena. Só que a pena é X. E a partir do momento que tem aquela pena X, começa a execução em cima daquela pena X. Está individualizado. E aí cabe ao juiz da execução analisar o cumprimento da pena. E o sistema de penas no Brasil é um sistema progressivo, em que o sujeito começa a cumprir pena de uma forma mais rigorosa e ele, com o passar do tempo, se merecedor, não é? Vai tornando a pena cada vez mais maleável, mais fácil de ser cumprida, com mais direitos, não é? Normal. Então aquele que já passou pelo regime fechado, alcançou o regime semiaberto, né, tem um comportamento exemplar, o juiz de execução concederá os benefícios do regime semiaberto, dentre eles a saída temporária. Que não se refere a ele visitar o seu próprio pai ou ele... Não, é uma saída num dia, uma data comemorativa, pronto, né? Até porque ele pode não ter pai, mas pode ser pai de alguém e outras situações que tais, né? Então, é um benefício. Então não tem nada de errado nisso. Os caras trabalharam, os caras tiveram um comportamento adequado, que ele tenha esse direito, compreendido? O juiz da execução não pode falar assim, eu não vou conceder a progressão, não vou conceder a saída temporária, porque eles fizeram uma coisa muito grave, muito feio que ele fez. Não, porque isso quem já falou foi o juiz da execução. Inclusive eu tenho um exemplo interessante, porque a Lei dos Crimes Hediondos, a Lei 8.072, quando ela foi concebida lá atrás, não admitia progressão, nós falamos isso na outra aula, né? Mas alguns tribunais admitiam a progressão. O STF dizia que não podia ter progressão, que o regime era integralmente fechado, mas alguns tribunais admitiam a progressão. Então eu vi cair na OAB, hein, senhores, que o juiz, é o juiz do conhecimento, o juiz da vara criminal, admitiu a progressão, né, condenou o réu a cumprir pena inicialmente no regime fechado. A revelia da lei que dizia integralmente no regime fechado. Mas fato é que essa decisão transitou em julgado, e o réu, ele começou a cumprir a sua pena, né? E quando ele já tinha cumprido ali o requisito
objetivo, que era uma parte da pena, e o subjetivo, que era o bom comportamento, ele requereu a progressão. Aí o que fez o juiz da execução? Negou. Negou. Negou porque a lei dos crimes hediondos, segundo lá, né? Lei dos crimes hediondos não permite a progressão. Tá certo? É erradíssimo. Por quê? Porque embora a lei, à época, hoje é diferente, mas à época não admitia progressão, o juiz do conhecimento admitiu e transitou em julgado daquela forma. Então, aquela sentença condenatória com trânsito em julgado deve ser cumprida ipsiliters, da mesma maneira pelo juiz da execução. O juiz da execução não pode discutir. Ah, não, essa pena foi muito pequena, vamos aumentar a pena. Não pode. Ah, não, ele admitiu progressão, mas eu não admito. Não pode. Transitou em julgado daquela maneira, tem que ser daquela maneira. Por quê? Qual é o objeto de aplicação? Tudo isso para falar do primeiro capítulo, né? O objeto de aplicação da LEP é o cumprimento da pena, o cumprimento da medida de segurança. Compreendido? Essa é a análise. Além disso, é claro que mesmo o preso provisório também é alcançado pela LEP, porque o preso provisório, aquele que está preso em flagrante, aquele que está preso preventivamente, ele está no sistema carcerário. E uma vez que o réu, ainda que seja lá atrás, ainda que seja durante o processo, ele entrou no sistema carcerário, ele está preso, ele deve ser beneficiado e analisado em face das regras da LEP, né? Então pode trabalhar, estudar, etc, etc, etc. Ok? Vamos para o slide? Olha só. Então o primeiro assunto que nós vimos foi o objeto e a aplicação da LEP, né? Aí, o que vai acontecer? A partir do artigo 5º, e isso vai se estender muito, hein? Vai desde o artigo 5º até o artigo 60, basicamente, né? Do artigo 5º até o artigo 60, nós vamos ter esse segundo capítulo aqui, que é do condenado e do internado. Muito importante esse capítulo. Por quê? Porque ele vai falar das características do condenado e daquele que esteja cumprindo a medida de segurança também, do internado, né? Falando de início da necessidade de uma individualização criminológica. Isso o Brasil ainda engatinha, nessa capacidade de fazer uma individualização criminológica, que é um dos grandes problemas mundiais e um grande problema brasileiro. Por quê? Porque o bandidão fica com o bandidinho, o reincidente com o primário, o sujeito que praticou um crime violento com outro crime. Isso torna uma universidade do crime. Todo mundo aprende sobre todos os assuntos lá dentro, né? E isso gera também uma contaminação deletéria. Deveria o Estado ter condições realmente de fazer a identificação criminológica e colocar o réu, cumpridor da sua pena, em condições de se reabilitar, em condições, né, de se ressocializar para aquela pena que seja adequada ao seu perfil. Infelizmente, isso é uma utopia, né? Mas, de qualquer maneira, neste capítulo que vai desde o artigo 5º até o artigo 60 da LEP, nós encontramos alguns direitos que o condenado tem, principalmente algumas assistências. Se vocês olharem aí para o artigo 10 e seguintes da LEP, vocês vão encontrar as assistências, assistência material, com direito à alimentação, vestuário, instalações higiênicas, o direito à saúde, médico, remédios, dentista, assistência jurídica, assistência educacional, assistência religiosa, né, assistência social. Tem aí, né, uma gama enorme de assistências. Aqui eu devo lembrar os senhores que prova da OAB é teoria, não é prática. Então, embora na prática muitas dessas assistências que o condenado tem direito, elas não chegam até o condenado, né?
se eventualmente caísse na prova, tem que fazer valer todas essas assistências, sim, porque o condenado tem esses direitos, que são basicamente direitos humanos fundamentais, ok? Um pouco mais à frente fala, inclusive, da possibilidade do trabalho, que pode ser interno ou externo, não importa em qual estabelecimento criminal o sujeito esteja, ele tem direito, sim, ao cumprimento, ao trabalho, que pode ser interno dentro de um estabelecimento ou externo em algumas situações, e aí a LEP trata sobre esse assunto. Depois, ainda especifica outros tantos direitos, também fala sobre os deveres e começa a falar sobre a disciplina. Sim. Então você vai encontrar um trecho, né, em que fala exatamente sobre isso. Ó, capítulo 4, ali no artigo 38, né, dos deveres, dos direitos e da disciplina. E aí é que vem um pulo do gato para os senhores, algo que tem chances reais de cair. Já ouviram falar de RDD? O que é o RDD? RDD é o regime disciplinar diferenciado. Não é? Aquela possibilidade do sujeito que está no regime fechado ser incluído de uma forma diferenciada, né? Em que ele vai ficar isolado o tempo todo, com outras características. Né? Esse é o RDD. Ok? A LEP ela não tem índice, né? Os nossos Vladimir não apontam índice. Ah, a LEP é assim, é dividida assim, assado. Então, quando cai um assunto RDD, você pode ficar, num primeiro momento, perdido. Fala assim, e agora, onde que eu vou encontrar esse assunto, né? Regime disciplinar diferenciado, pô, onde que eu vou encontrar esse assunto? Mas peraí, não tem a partir então do artigo 30 e 38 ali, dos deveres, dos direitos e da disciplina? É evidente que, se está falando da disciplina, poderemos encontrar o regime disciplinar diferenciado. Então, olha só, se você pegar o seu Vladimeco, dos deveres começa no artigo 38, aí dos direitos, artigo 40, e aí da disciplina do 44. Encontraram aí 44 seguintes da disciplina? Então, o que você tem que fazer agora? Vou dar um minutinho aí para vocês. Olhem esse capítulo aqui da disciplina, que é o 44, vai bater no olho. Se não fala sobre o assunto, você já muda para o próximo, até você encontrar o RDD. Procura aí, a partir do artigo 44. Vou tomar uma aguinha enquanto isso. Vê aí no 44, nos artigos seguintes, vê lá se você encontra regime disciplinar diferenciado. Procura. Vai folheando aí. 44 e seguintes. Vai batendo o olho, não fala sobre o assunto, muda, vai falando sobre outros aspectos. Dá uma olhadinha aí. Artigo 52, não é isso? Então, olha só. Griffin, né? O artigo 52, ele fala assim. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasione subversão da ordem ou disciplinas internas, sujeito o preso provisório ou condenado, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado com as seguintes características. E aí passa as características logo na frente. Compreendido? Então aí que está o RDD. E as características do RDD no artigo 52. Pronto, encontrou. Né? Pensando de uma maneira bastante racional. Foi lá, procurou, vistoriou e encontrou. Maravilha.
Estamos no caminho certo. Muito bem. Só que aqui vai uma lição. Quando você encontra um assunto, por exemplo, caiu na sua prova o regime disciplinar diferenciado, você precisa entender do assunto completamente, totalmente. Você precisa entender bem do assunto, né? E o que acontece? O assunto não se esgota no artigo 52. Senhores, caiu na prova que o diretor do presídio pediu para o juiz a inclusão do réu no RDD, no regime disciplinar diferenciado. Quem inclui no RDD não é o diretor do presídio, é o juiz. Então o diretor pediu para o juiz a inclusão no RDD. E o juiz, imediatamente e de forma fundamentada, ele incluiu o réu no RDD. O réu era bandidão, perigoso. Tudo bem? O que fazer nessa situação? Você advogando pelo seu cliente, né? Num primeiro momento, você olha e fala, não tem o que fazer. Porque o cara era perigoso, o cara era bandido, o juiz fundamentou, não tem o que dizer. Mas o RDD está no artigo 52, mas não está só no artigo 52. Tem outros artigos falando desse assunto, inclusive o artigo 54. E se você agora abrir o artigo 54, mais precisamente no parágrafo 2º, você mata o assunto. Porque diz lá o artigo 54, parágrafo 2º. A decisão judicial sobre a inclusão de preso em regime disciplinar será precedida de manifestação do Ministério Público e da defesa e prolatada no prazo máximo de 15 dias. Aí que está. Como eu disse, o problema da OAB mencionou que o diretor pediu, o juiz determinou imediatamente. Então eu pergunto, ele seguiu o parágrafo 2º do artigo 54? Não, porque o parágrafo 2º diz, antes de decidir, a MP tem que falar e a defesa tem que falar. É um contraditório. Tem contraditório aqui, senhores. Na execução tem contraditório, tem devido processo legal. Se tem um ferimento aqui, nós temos uma nulidade. Compreendido? Era isso. Então essa inclusão foi legal. Não pode fundamentar o tanto que for, mas é ilegal. Não é? Totalmente ilegal. Compreendido? Entenderam como é que funciona? Ótimo. Então, esse capítulo ó, do condenado, do internado, além de falar tantas coisas do condenado do internado, fala dos deveres, dos direitos e da disciplina, por exemplo, do RDD e outros assuntos, né? Importantíssimos que não vai sair voando. Tá aí, se cair na prova, vai cair desta forma com que eu estou mencionando para vocês, você vai encontrar a solução, assim como você encontrou agora, na prova você vai encontrar também, né? Muito bem, vamos ver o slide. O próximo capítulo está no artigo 61 e seguintes e fala dos órgãos da execução penal, né? Ele vai desde o artigo 61 até o artigo 70, falando de diversos órgãos aí. Artigo 70 não, né? Até o artigo, na verdade, até o artigo 81B, né? Desde o artigo 61 até o 81B, falando dos órgãos da execução penal. Muito bem. São diversos os órgãos da execução penal. Órgãos que você talvez nunca tenha nem ouvido falar. Não é? Se você pegar aqui o artigo 61, você vai ver que fala, por exemplo, do Conselho Penitenciário, Departamento Penitenciário, patronato. Ah, professor, não sei, se cair um patronato, eu estou perdido, eu não sei o que é isso. Calma, calma. Por que primeiro?
A LEP, depois que ela anuncia quais são os órgãos da execução penal, a LEP vai também discorrer sobre esses diversos órgãos. Então, eventualmente, se caísse qualquer assunto, por mais que o órgão seja, até certo ponto, desconhecido por você, ele não deixa de ser desconhecido porque está na LEP, né? Porém, senhores, de todos esses órgãos listados aí no artigo 61, o órgão que o advogado, no caso nós, interagimos é o juízo da execução. Nós peticionamos para o juiz da execução. Nós não peticionamos para o patronato, para o conselho, para a defensoria. Não. Nós peticionamos para o juiz da execução. Então, embora, se eventualmente caísse, nunca vi cair, mas se eventualmente caísse algum assunto relacionado aí, você certamente conseguiria responder, mas o que tem chance de cair é o juízo da execução. E daqui vai o grande artigo. Aquele artigo que você precisa grifar, aquele artigo que você não pode perder de vista, que é o artigo 66 da LEP. O artigo 66 da LEP é o artigo mais importante da Lei de Execução Penal. Por quê? Porque o artigo 66, ele menciona quais são as atribuições do juiz da execução. O que cabe ao juiz da execução penal decidir. Isso é o que fala o 66. Né? O juiz da execução pode decidir sobre isso, sobre aquilo outro. É o artigo 66. Se o 66 diz o que o juiz da execução pode decidir, significa que você, advogado, poderá pedir. Se o juiz da execução pode decidir, você pode pedir. Compreendido? Desta maneira, esse artigo 66 se caracteriza como um roteiro seguro para você peticionar para o juiz da execução. Se eventualmente cair na prova, seja na peça principal, seja nas questões, que o réu está cumprindo pena e que está acontecendo isso, aquilo outro na execução, mas não há nenhuma decisão do juiz das execuções, porque aí vale lembrar que qualquer decisão do juiz das execuções cabe agravo, né? Mas não é o caso, porque o juiz não decidiu, eu não posso agravar se o juiz não decidiu nada, né? Da decisão do juiz das execuções cabe agravo. Muito bem. Mas o problema contra a execução, o problema das características do réu, do cumprimento de pena, etc, etc, e você não tem a menor ideia do que pedir. E aí? Agravar não vou, porque afinal de contas não há decisão do juiz das execuções. Então eu vou pedir. Mas o que eu vou pedir? O que será que esse sujeito merece? 66. Por quê? Porque o 66 diz o que o juiz pode decidir. Então significa o que eu posso pedir. Então eu tenho que ir para o 66 para tentar encontrar algo que o sujeito mereça. Indo para o artigo 66, inciso 1º, fala sobre aplicar a lei nova mais benéfica. Então, se o sujeito estiver condenado, cumprindo pena, mas surgiu uma lei nova e essa lei nova é mais benéfica, que seja aplicada a lei nova mais benéfica. É claro que aí o problema teria, obrigatoriamente, que mencionar. Teria que mencionar uma lei nova mais benéfica. Compreendido? Tem que mencionar uma lei nova mais benéfica. Mas é possível também que seja um caso de extinção da punibilidade. Não pode ocorrer a extinção da punibilidade na execução? Claro que pode. Inciso 2º do artigo 66. Cabe ao juiz da execução aplicar a extinção
por uma prescrição sobre um induto que o presidente da República concedeu. Anualmente, o presidente da República concede induto que pode extinguir a punibilidade, aí você vai pedir para o juiz da execução extinguir a punibilidade. É claro que o problema teria que direcionar para isso. Agora, principalmente, o inciso 3º. Porque o inciso 3º diz que cabe ao juiz da execução decidir sobre alguns assuntos. A linha A, sobre a unificação de penas. É claro que aí você tem que ter mais de uma pena. A linha B, sobre a progressão. Não fala só sobre a progressão, né? Fala também sobre a remissão. Né? Decidir sobre a progressão, a remissão. Mas a remissão é um malefício, porque a remissão é a passagem do regime menos rigoroso para o mais rigoroso, e a progressão ao contrário, é um benefício, a passagem do regime mais rigoroso para o menos rigoroso. Você, advogando pelo réu, claramente não vai pedir regressão, você vai pedir a progressão, né? Com as características, e aí com base no artigo 66, inciso 3º, a linha B. Mas não custa lembrar que, de repente, o problema mencione que o juiz, né, ele determinou a regressão, e aí você tem que ir para a LEP descobrir onde está a regressão, para ver se as características da regressão estão certas, para você saber criticar a decisão do juiz também, né? Bom, enfim, e aí tem uma série de outras decisões que tratam não só da pena de privativa, mas também das penas restritivas e da pena de multa. Desse artigo 66, inciso 3º, a linha, eu chamaria mais atenção a linha B, que fala da progressão, e a linha E, que fala do livramento condicional, né? Progressão e livramento condicional me parece os pontos principais aqui, né? Progressão e livramento condicional são os que mais caem. Mas não significa que não possa cair qualquer outro benefício que esteja no artigo 66. Então guardem bem esse artigo 66, ele é realmente fundamental, realmente importantíssimo, né? Bom, vamos voltar lá no slide, dá uma olhada. Então, no slide, o próximo capítulo, ele vai tratar, conforme a gente já mencionou, desse título aqui, dos estabelecimentos penais. E nós vamos tratar do estabelecimento penal desde esse artigo 82 até o artigo 104, né? Do 82 ao 104, vai falar de estabelecimento penal. Esse é um assunto que não costuma cair na prova. Se cair, você consegue resolver aí com absoluta tranquilidade. É só realmente para você marcar, entender que a LEP trata dos estabelecimentos, desde aqueles estabelecimentos mais rigorosos, né, penitenciárias, mas também explica as colônias, explica a casa de albergado, dá as características gerais aí sobre os estabelecimentos com as suas características, né? Como eu disse, difícil cair, né? Porque são assuntos muito mais administrativos. É igual que nós falamos sobre os órgãos da execução. Os órgãos da execução são administrativos, o advogado não interage, o advogado interage com o juiz da execução. A mesma coisa aqui, os estabelecimentos, né, o que vai ter, o que não vai ter lá dentro, é uma questão muito mais administrativa do que prática de direitos e tudo mais, né? Agora, o próximo capítulo, aí mudou tudo, né? O próximo capítulo é daqueles fundamentais, né? Dos capítulos mais fundamentais que nós temos aqui na LEP. Dá uma olhada no slide. Então, o próximo capítulo é da execução das penas em espécie. E aqui nós vamos desde o artigo 105, perceba que é bem longo aqui, ó, do artigo 105 até o artigo 170, 105 até o 170, quando se inicia a execução das medidas de segurança. Desde o 105 até o 170. É
muito importante este capítulo, né? Muito bem. Então, nós temos as penas em espécie. O artigo 32 do Código Penal diz que as penas são de 3 categorias: privativas de liberdade, restritivas de direito e pena de multa. Então, são 3 as espécies de pena: privativa de liberdade, restritiva de direito e pena de multa. Ponto. Certo? Mas, se as penas são essas 3, a LEP vai tratar dessas 3. Falando primeiro das penas privativas, dando as suas características, depois das penas restritivas, também mencionando as suas características, e, por que não, da pena de multa, ok? Se você quiser encontrar, você vai encontrar aí. E vai encontrar no Código Penal também, ó. O Código Penal trata de pena. E o Código Penal também tem essa sistemática, começando a falar das penas privativas, restritivas, multa e outras características, né? Como eu adiantei aqui para os senhores, o sistema de penas no Brasil é um sistema progressivo. Então o sujeito começa a cumprir pena de uma forma mais rigorosa, né? E aí ele vai alcançando benefícios. Então, por exemplo, ele começou a cumprir uma pena privativa. Você foi lá para o artigo 105 da LEP e começou a analisar. No artigo 112, grifem, o 112 está a progressão. Então, se você quer saber as características de uma progressão, é o 112. Depois, um pouco mais à frente, fala da regressão. Você quer saber se a regressão foi feita adequadamente ou não? 118. Porque você não vai pedir para o seu cliente a regressão, mas pode ser que o juiz tenha determinado a regressão erroneamente, você tem que saber criticar, é o 118. Um pouco mais à frente, lá no 126, você encontra a remissão, que é o 3 por 1 a cada 3 dias trabalhados ou estudados, um dia menos de pena. 3 por 1, remissão, assunto importante, claro. É? Depois, um pouco mais à frente, livramento condicional, observem o artigo 131, e aí vem aquela simbiose, porque o artigo 131 diz que cabe o livramento condicional de acordo com as regras do artigo 83 do Código Penal. Lembra que eu falei que tem uma simbiose? Então, para você falar de livramento, que é um pedido constante, você tem que analisar os 131 e seguintes da LEP, mas tem que analisar também, obrigatoriamente, os artigos 83 e seguintes do Código Penal. Perfeito? Fala sobre as penas restritivas, dando as suas características, fala sobre a pena de multa, com as suas características também, né? Depois, isso lá na frente, nós encontramos o próximo capítulo. Dá uma olhada no slide. O próximo capítulo, põe o slide, é esse, da execução das medidas de segurança. E a execução das medidas de segurança, elas estão num capítulo, um título curto, né, que é do artigo 171 até o artigo 179. Desde o artigo 171 até o 179 da LEP, né? Aí é que está, né? Aquilo que eu falo para os senhores. A LEP está bem descrita, com tranquilidade. E uma vez caiu uma questão que está lá nas aulas de questões, está lá, né? Mas, repito, aqui o nosso curso regular, esse curso de 24 aulas, também prepara vocês para as questões, hein? Isso é verdade. Bom, mas há o complemento lá do aprimoramento que vale muito a pena de você conferir, né? Mas perguntaram uma questão até certo ponto simples, mas acabou sendo dificultosa por alguns fatores que eu vou falar para vocês. O juiz determinou a desinternação, o sujeito estava cumprindo medida de segurança, aí ele cumpriu a medida de segurança, o juiz determinou, disse que ele estava bom, determinou a sua desinternação, só que o MP recorreu, não gostou dessa decisão, né? O MP recorreu, entrou com agravo em execução. E o que a OAB queria saber, de uma maneira simplista, era se o sujeito, apesar do recurso do MP, seria desinternado ou não. Basicamente é isso, se seria desinternado ou não. O juiz determinou a desinternação, o MP agravou,
E aí o que a OAB queria saber é se, apesar do agravo, o sujeito seria desinternado ou não seria desinternado. O que a maioria dos alunos fez? Foi para o artigo 197 da LEP, que fala sobre o agravo em execução, e ao olhar o agravo em execução, que a gente não chegou lá ainda, já vou falar com vocês sobre ele, diz lá que o agravo de execução não tem efeito suspensivo. E ao olhar que o agravo de execução não tem efeito suspensivo, foi lá e disse, olha, peraí, o agravo de execução não tem efeito suspensivo, portanto, o sujeito será desinternado sim. E erraram. Poxa, professor, complicou. Complicou porque não analisaram este capítulo que fala da medida de segurança. Se a questão fala de medida de segurança, nós precisamos ler tudo sobre a execução das medidas de segurança, né? Observem, né, esse capítulo que trata da execução das medidas de segurança, que começa no artigo 171, termina no 179. Vamos ler só o último artigo, o 179. Olha o que diz aqui. Transitada em julgado a sentença, o juiz expedirá a ordem para a desinternação ou liberação. Transitada em julgado. Veja, é verdade que o agravo em execução não tem efeito suspensivo. Pura verdade. Porém, também é verdade que o agravo de execução impede o trânsito em julgado. Se o MP recorreu, aquela decisão de desinternação ainda não transitou em julgado. E quando é que o juiz expedirá o mandado, a ordem de desinternação? Só depois de transitar em julgado. Assim sendo, o juiz determinou a desinternação, o MP recorreu, não será desinternado. Porque ele só será desinternado depois do trânsito em julgado. O que nós estamos aprendendo com isso? Que falou de um assunto, tem que ler tudo sobre o assunto, poxa vida. Dá para entender? Isso daí é muito importante, se liga nisso, né? Vamos para o slide, dá uma olhada. O próximo item aqui, nós vamos encontrar a partir do artigo 180, mais precisamente até o artigo 193, dos incidentes de execução penal, né? E então esse capítulo, que é bastante curto, ele trata de alguns pequenos incidentes, né? Que podem existir, a comutação de penas, alguma redução, algum benefício que pode ter e não costuma cair, né? O que cai, e aí sim temos que ficar atentos para finalizar, é o último capítulo. Qual é o último capítulo? Dá uma olhada. O último capítulo é esse que está do artigo 194, basicamente, para frente, né? Depois tem as disposições finais e transitórias, mas o que interessa para nós é o artigo 197. Ao tratar do procedimento judicial, está falando no artigo 197 do agravo. Do agravo. Guardem o agravo, né? Que é um assunto que cai constantemente. Senhores, de todas as decisões do juiz da execução, cabe agravo. Antigamente não tinha agravo, conforme eu mencionei para vocês, porque nem LEP tinha. Então o recurso que cuidava da execução era o RESE, recurso sentido estrito. Mas uma lei mais nova e mais específica prevalece sobre a lei mais genérica e mais velha. Então, desde que foi criada a LEP, o RESE não trata mais da execução. Esquece. Mesmo que a lei ainda mencione fatos da execução, o RESE não trata, porque de qualquer, atenção, gravem isso, de qualquer decisão do juiz da vara das execuções criminais, o que cabe é o agravo em execução. Esse é o recurso. Diz o artigo 197 que cabe agravo em execução sem efeito suspensivo. Grave execução sem efeito suspensivo. Essa é a única informação que se tem do agravo. Perceba que o legislador ele foi muito mal aqui, porque ele não deu as características do agravo, né?
deveria ter falado o prazo do agravo, as condições do agravo, mas não falou nada. E isso gerou um grande problema, porque começaram a discutir na prática, né? Fala assim, bom, tudo bem, da decisão do juiz de execução cabe agravo, mas qual o prazo, qual a característica, né? Então sobrou primeiro para a doutrina e depois para a jurisprudência destrinchar isso. E qual foi a conclusão? A conclusão foi a seguinte, bom, qualquer decisão do juiz de execuções cabe agravo. Como o legislador não disse quais eram as características deste agravo, este agravo seguirá rigorosamente as mesmas características do recurso que o antecedeu. E qual foi o recurso que o antecedeu? O rese. Por isso não está na lei, hein, senhores? Por isso que o agravo em execução, que é o recurso das execuções, de qualquer tipo de decisão do juiz da execução cabe agravo, ele tem as mesmas características que o rese, os mesmos prazos, as mesmas características. Então, se o rese é em 5 dias, o agravo é em 5 dias. Se as razões e contrarrazões de rese são em 2 dias, as razões e contrarrazões do agravo são em 2 dias. Se o rese tem juízo de retratação, o agravo também tem juízo de retratação. Ok? Se eventualmente cair o agravo para vocês, você deve interpor o agravo nos termos do artigo 197 da LEP e também de acordo com a súmula 700 do STF. Se você olhar aí no 197, você vai ver uma remissão à súmula 700. Basicamente, a súmula 700 do STF diz que o agravo é no prazo de 5 dias. É isso, né? Agravo no prazo de 5 dias, só isso, né? Basta ali. Compreendido? Essa é a LEP, né? Lei de Execução Penal. Agora os senhores estão devidamente apresentados, né? E pode ter certeza que alguma coisa da execução cairá, porque sempre cai, né? De modo que se eu fosse o senhor, se estivesse me preparando para a prova da OAB, eu marcaria esta aula como uma daquelas aulas que valeria a pena rever. Próximo da prova, rever, porque a chance de cair é enorme. Compreendido? Legal? Muito bem. Tínhamos deixado para os senhores um exercício, que a gente sempre pede o raio-x do esqueleto, né? E agora chegou essa parte, a segunda parte da nossa aula, para tratarmos desse assunto aqui. Ó. Exercício, e é o exercício número 12. Muito bem. Olha só, o exercício número 12, como nós fazemos sempre, eu peço para que vocês abram a apostila, né? E no exercício número 12, que eu vou ler com vocês, a gente vai destrinchar, descobrir, né, qual peça, como, né, a competência, tese, o que fazer, como fazer, mas como a gente tem feito sempre, se você não fez o raio-x do esqueleto, deve pausar o vídeo e tentar fazer o raio-x esqueleto e depois continuar o vídeo com a explicação. É evidente que você precisa da explicação. A explicação é importante. Mas se você tentar fazer o exercício antes, isso será muito importante, será muito relevante. Tentar fazer o exercício antes, né? Porque aí você vai aprender mesmo, é uma preparação ativa, você vai compreender melhor, nunca mais vão tirar isso de você. Ok? Bom, abriram a apostila, exercício número 12, vamos a ele, dá uma olhada. O exercício número 12 diz o seguinte: Carlos foi processado e condenado com trânsito em julgado pela prática de homicídio simples. Pela prática de homicídio simples. O que é homicídio simples? Artigo 121, parágrafo... parágrafo não, caput, né? 121, caput do Código Penal, né? Artigo 121, caput. Praticado na cidade de Avaré,
no ano de 2010, tendo sido condenado pelo juiz de Avaré a pena de 6 anos de reclusão a ser cumprida em regime fechado, em face de sua condição de reincidente em crime doloso. Iniciada a execução de sua pena na penitenciária de Avaré, passaram-se exatos 2 anos desde o início do cumprimento da sua pena no regime fechado, ainda não pleiteando Carlos qualquer benefício no âmbito da execução penal, não obstante o seu bom comportamento na prisão e a existência da vara de execução na cidade de Avaré. Como advogado de Carlos, faça a peça adequada, tome a providência correta, faça a peça adequada, ok? Bom, o problema é bastante curto, é um problema que já tem alguns anos que caiu, né? Não tem caído problemas tão curtos assim, geralmente até cai a mesma temática, até esse mesmo formato, mas recheado de outros detalhes, até para confundir um pouquinho mais. Mas também lembrando que nas questões, essa seria uma questão muito recorrente, né? Assim, porque as questões são problemas um pouco menores, em que você precisa dizer qual é a peça, qual é o artigo, para onde manda, qual é o prazo, etc, etc, né? Então poderia cair. Vale a pena estudar esse assunto, né? Mas estudar, senhores, naquela concepção de não tentar adivinhar. Porque eu lembro, relembro, vou morrer falando aqui para os senhores. Prova da OAB não é adivinhação. Prova da OAB não interessa para nós ficar pensando, e agora, o que será? Será que é isso? Será que é aquilo? Não. Prova da OAB não é isso, né? Prova da OAB é certeza. Nós precisamos ter certeza das coisas, ok? Então, essa certeza, ela vem com o raio-x e o esqueleto, né? Agora que você está assistindo essa aula, confortavelmente, né? Despreocupadamente, o problema pode parecer até muito simples, mas no dia da prova, tudo se exponencia, hein? Tome cuidado. Então, aquilo que era fácil pode, dependendo do seu estado de espírito, até se tornar muito difícil, né? Do nervosismo, tem outros componentes, né? Até situações físicas. Você pode, no dia da prova, não estar tão bem fisicamente, pode acontecer. A pessoa ficou gripada, a pessoa ficou, né, por algum motivo, está ruim. E aí, com dor nas costas, com dor no dedinho do pé, tudo fica mais difícil de fazer, não é? Então você tem que pensar nesse grau de dificuldade. E como é que você vai lidar com isso e tentar arrumar um antídoto para essas dificuldades adicionais? Tendo segurança naquilo que você faz, né? Sabendo o que fazer. Ou seja, tendo ali um mapa, um guia, para que você, assim que for jogado às feras, jogado no meio da floresta, que é exatamente o dia da prova, você consiga se virar, estando com dor de dente ou não, estando cansado ou não, estando nervoso ou não, né? E isso é o que nós estamos tentando implementar para os senhores, o raio-x, o esqueleto, que você estando bem ou estando mal, você vai conseguir fazer. E vai, mesmo com febre, você consegue descobrir raio-x, esqueleto, e com isso fazer a sua prova. É isso que eu quero dizer para vocês. Compreendido? Então tudo começa, por mais simples que pareça, tudo começa com o raio-x. Não negligencie. Faça direitinho o raio-x, que é muito relevante. Vamos a ele. Então aqui, análise do problema, raio-x. A primeira pergunta que fica é quem é o nosso cliente. E aqui ficou fácil, porque o nosso cliente é o Carlos. Segunda questão é se ele é réu ou se ele é vítima.
E no caso ele é réu. Ele foi condenado e está cumprindo pena por homicídio. Terceira pergunta, se ele está preso ou se ele está solto. E aqui é evidente que ele está preso, né? Ele está cumprindo pena. Inclusive, o problema menciona que passou exatos 2 anos, né, do início do cumprimento de pena. Tá certo? Então ele está cumprindo pena, sim. Quarta questão diz respeito se o réu, né, está sendo acusado de que infração? De que infração que ele está sendo acusado? E aqui é um homicídio simples, né? O problema menciona homicídio simples. Artigo 121, caput, que tem pena em abstrato de quanto? Pena em abstrato, não é pena em concreto ainda, é pena em abstrato. A pena em abstrato seria de quanto? De 6 a 20 anos. Essa seria a pena em abstrato, 6 a 20 anos. Né? E tem pena em concreto? Tem pena em concreto. Ele foi condenado a 6 anos. Foi a pena mínima, né? 6 anos. Em regime, o regime fechado em face da sua condição de reincidente. Né? Essa é a ideia. Qual o rito? Qual o rito? Bom, como é que a gente faz com o rito? A gente sempre tem que pensar primeiramente se é G-crime. Como é que eu vou descobrir se é G-crime ou não? Eu vou olhar a pena em abstrato, a pena é de 6 a 20. E aí, é G-crime? Claro que não. Aí eu vou para os especiais. E o homicídio segue um procedimento especial, que é o procedimento do júri. Ah, professor, ainda bem. Nossa, eu ia cair aqui, porque eu não ia lembrar do júri. Toma cuidado, porque embora o processo de conhecimento siga no júri, porque é o homicídio, e o homicídio é júri, fato é que o processo de conhecimento já acabou. O processo de conhecimento já acabou, tem que ficar atento a isso. Né? Então aí, pouco importa se era júri, se era vara criminal, já acabou. Já estamos numa outra etapa. Né? Já a gente vai chegar a uma conclusão. Vamos voltar lá para o raio-x. Aí vem o item 8º, que diz qual é a ação penal. E qual seria a ação penal? Eu olho o artigo do crime, eu olho os artigos seguintes. Se disser lá procede mediante queixa, a ação é privada. Se disser procede mediante representação ou requisição, é pública condicionada. A requisição condicionada à representação. E se não falar nada, a ação é pública incondicionada. No caso do homicídio, a gente já viu diversas vezes, o homicídio tem ação pública incondicionada. Né? E aí vem a nona e última questão do raio-x, se o problema menciona datas. Se mencionar, anote e mencione a que se refere. Né? Faça essa anotação das datas, ok? E aqui o problema menciona datas, menciona um período. Ele não menciona efetivamente uma data, mas período sim, e é, claro, para a sua prova importantíssimo, né? Porque diz que ele já cumpriu exatos 2 anos. Exatos 2 anos. Essa é uma informação, é uma referência que certamente vai te ajudar. É uma referência, é importante guardar isso, né? Que ele já está cumprindo pena há exatos 2 anos. A pena foi 6, ele já cumpriu 2 dos 6. Né? Aí a gente vai ver o que dá para ser feito por ele. Compreendido? Feito o raio-x? Legal. Raio-x resolve? Não. Raio-x acabou com o assunto? De jeito nenhum. Não acabou com o assunto. Mas o raio-x é sim extremamente importante para te preparar para fazer a prova, né? Preparar para fazer a prova. Aí sim você vai começar a fazer a prova. E vai começar de que maneira? Com o esqueleto. Ok? Vamos lá. Uma vez feita a análise objetiva, você deve partir em direção à solução, que é o esqueleto. Vamos para a solução, que é o esqueleto. Né? E
como é que a primeira coisa que a gente vê? Momento processual. Então, nós analisamos o momento processual para descobrir a peça, né? Para encontrar a peça, você deve analisar em qual momento processual o seu cliente está. Temos, a rigor, 4 momentos processuais. Quais seriam esses 4 momentos processuais? O momento 1 é antes do recebimento da denúncia ou queixa. O momento 2 é após o recebimento da denúncia ou queixa antes da sentença. O momento 3 é após a sentença e antes do trânsito em julgado. E o momento 4 é após o trânsito em julgado. Momento 1, 2, 3 ou momento 4. Né? E aqui nós estamos no momento 4, após o trânsito em julgado. Ou seja, já tivemos uma sentença que o Carlos foi condenado por homicídio, essa sentença trânsito em julgado, né? E, para ser mais exato, já faz 2 anos que ele está cumprindo a pena, né? Então, estamos rigorosamente no momento 4, após o trânsito em julgado, né? E é bem interessante, porque esse momento 4 nós que vemos numa evolução, né? Viemos passando de momento para momento, né? Passamos pelo momento 1, pelo 2, pelo 3 e agora estamos chegando no momento 4, faz com que você também tenha uma visão mais panorâmica do processo, né? Já passamos por outras etapas, já estamos mais amadurecidos. E aí chegamos no momento 4, que é aquele momento em que o processo já está definido e estamos após o trânsito em julgado. Se você encontrar essa expressão trânsito em julgado, já transitou em julgado, o que você deve fazer, né? Já que transitou em julgado, o que nós devemos fazer? Bom, primeiramente, nós devemos olhar para o problema para saber se fala da execução penal. Por quê? Porque muitas vezes já transitou em julgado o processo de conhecimento e se inicia a execução. Então, o problema, neste caso, contaria a execução. Diria o que está acontecendo na execução, qual é o comportamento do réu, quanto tempo ele está cumprindo de pena, se pleiteou alguma coisa, se não pleiteou. Isso é contar a execução. E se o problema contou assuntos da execução, nós teremos ali alguma coisa a ser feita na execução. Ok? Contou a execução, temos alguma coisa a fazer na execução. Por outro lado, às vezes na prova aparece a palavra trânsito em julgado, a expressão trânsito em julgado, indicando que é o momento 4, porém não conta nada da execução. Só diz que transitou em julgado e passa a contar assuntos que ficaram lá atrás, né? Então perceba que se aparecer a palavra, a expressão trânsito em julgado, mas não contar a execução, o assunto não é execução, aí só pode ser revisão criminal. Então, se aparecer trânsito em julgado, você tem 2 opções, ou o caminho da execução, ou o caminho da revisão criminal, ok? Guardem isso, que é importante. Muito bem, então, olha só, dá uma olhada. Peça processual. Dependendo do momento processual, você poderia utilizar uma espécie de peça processual. Bom, como a gente tem dito para os senhores, né, nós vamos encurtando o caminho. Nós vamos tirando aquilo que não interessa. Já eliminamos 3 momentos, ficamos com o momento 4, e agora chegou a hora de decidir sobre execução ou não execução. O problema, conta a execução? Conta. Conta a execução. Já está há 2 anos, tem bom comportamento, não pleiteou nada, conta a execução. Se conta a execução, senhores, temos 2 possibilidades apenas. O agravo, que é uma peça que cai com muita frequência na prova, ou um pedido na execução. O agravo é um pedido na execução, de acordo com o artigo 66. O agravo ou o pedido na execução.
Para ser agravo, nós precisamos de uma decisão do juiz da vara das execuções. Temos essa decisão do juiz da vara das execuções? Não. Porque nada foi pleiteado ao juiz da vara das execuções. Então não pode ser agravo. Sobrou para nós a possibilidade de um pedido na execução. Aí eu disse aos senhores na primeira parte da aula que a gente tem que guardar um 66. Então você visualizando o 66 da LEP, você vai tentar, né, adaptando aquilo que está no problema ao artigo 66, ver o que dá para pleitear do 66. Abra um 66 da LEP. Abra um 66 da LEP. Se você abrir o 66 da LEP, você verá que a primeira coisa que você pode pleitear, inciso primeiro, é a aplicação de uma lei nova mais benéfica. Aqui o problema fala de lei nova? Não. Inciso segundo, fala sobre a possibilidade de extinção da punibilidade. Também não é o caso. Não há, o problema não mencionou nenhum caso de extinção, prescrição, não dá elementos. 3. Decidir sobre algumas coisas. A linha A, unificação de penas. Mas só tem uma pena, como é que eu vou unificar uma única pena? Ela já é única. Inciso 2, progressão ou regressão. Progressão. Né? Progressão é um benefício fácil de ser conquistado. Progressão geralmente é um benefício de entrada. Por quê? Porque com poucos requisitos você já alcança. Para a progressão basta cumprir, em regra, 1/6 da pena e ter mérito, bom comportamento carcerário. Né? A exceção por conta dos crimes hediondos ou equiparados hediondos, que aí precisa de 2/5 se primário ou 3/5 se reincidente. Mas isso se for a partir de março de 2007, hein? Porque mesmo para crimes hediondos ou equiparados hediondos, se o caso, na data dos fatos, for anterior a março de 2007, progride com 1/6. Agora, os crimes hediondos ou equiparados a hediondos posterior a março de 2007, quando houve uma mudança na lei, progride com 2/5 ou 3/5, se primário ou se reincidente. Ok? O artigo 112 da LEP é que fala isso, 112, que a gente pediu já para você grifar, que fala que para progredir tem que ter bom comportamento e cumprir ao menos 1/6 no regime anterior. E aqui o nosso Carlos tem, né? Tanto bom comportamento, porque o problema menciona isso de forma taxativa, também cumpriu mais de 1/6. Ele precisava ao menos 1/6. Na verdade, ele cumpriu 1/3, mas tudo bem. Ele cumpriu ao menos 1/6. Não pleiteou nada ainda, vai pleitear a progressão. Né? De tudo que está no artigo 66, o que caberia é exatamente isso aqui, ó. Dá uma olhada. Pedido de progressão de regime. Artigo 66, inciso 3º, a linha B da LEP. Compreendido? É uma petição. Professor, olha só. Professor do céu. Eu nunca fiz um pedido de progressão. Se caísse isso, eu estava ferrado. Não, não está ferrado nada. Porque é uma petição. Uma petição simples. Vocês vão ver no modelo aqui. A esta altura do campeonato, você não precisa nem de modelo, mas mesmo assim eu estou passando o modelo aqui para você ter mais segurança. Você vai ver que a construção é simples, manda para o juiz da execução, fulano, já qualificado nos autos, vem requerer a progressão, nos termos do artigo, menciona lá os fatos, diz que ele merece e pede a progressão. Não tem segredo. Qualquer pedido para o juiz da execução, de acordo com o artigo 66, é simples, fácil de ser visto. Compreendido? Muito bem. Então não tem segredo. Vamos seguir aqui o nosso trilho, né? Então, olha só, competência. Descoberta a peça adequada e sua estrutura, você precisa definir a competência. E para isso, use do seguinte método. Primeiramente, verifique para qual instância você se manifestará. Então, você vai pedir a progressão
E eu pergunto, você pede a progressão para quem? Para um juiz na vara criminal, para um tribunal ou para um tribunal superior, um tribunal lá de Brasília? É para o juiz, né? Juiz, poxa vida, juiz. Execução, né? Você não vai pedir a progressão para o STF, né? É para o juiz. Agora, qual juiz? Porque quando você define competência, você está definindo metade do problema. Então você identificou a instância. Agora você tem que ver isso aqui, ó. Definida a instância, encontre o órgão adequado dentro daquela instância. Esse assunto era do júri? Já foi do júri, não é mais. Foi do júri quando estava no conhecimento. Vara criminal, federal? Não. Juizado? Também não. Vara das execuções criminais. Vara das execuções criminais, ou vara das execuções penais, também é assim conhecido, né? Vara das execuções criminais ou vara das execuções penais. O que você não pode fazer é colocar só a vara das execuções. Se você colocar a vara das execuções, você dançou, já era. Por quê? Porque não é vara das execuções. Execução o quê? Fiscal? Não é vara das execuções. É vara das execuções criminais ou vara das execuções penais. E da onde? Da comarca em que o réu estiver cumprindo a sua pena. Eu disse aos senhores que a execução segue o executado. Ele está cumprindo pena em Avaré, logo, vara das execuções criminais de Avaré. De Avaré, da comarca de Avaré. Tem variações. Vara de execução criminal, vara de execução penal, vara das execuções criminais, vara das execuções penais. Tudo certo. De Avaré, ou da comarca de Avaré. Compreendido? Muito bem. O próximo item ficou fácil. Dá uma olhada. Tese. O que você vai tratar aqui em termos de tese, né? Definida dentro de encontrar a ou as teses. Grife no problema apresentado todos os pontos ditos discutíveis. E os pontos discutíveis são as opiniões que podem não refletir a realidade. Consta na denúncia que o juiz na sentença disse, a testemunha mencionou, o laudo constatou, né? E também os dados técnicos colocados no problema, porque nem sempre foram feitos em concordância com a lei e por isso também são pontos discutíveis. Preferiu-se a competência na citação oficial, na sentença o juiz, quando da prisão em flagrante, etc, 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 né? Aqui só o fato de definirmos qual é a peça, já descobrimos a tese. Porque a peça, como chama a peça? Pedido de progressão? O que você vai argumentar num pedido de progressão? Que o réu é inocente? Claro que não. Pedido de progressão, você tem que argumentar que ele merece a progressão. Qualquer peça que chama pedido de liberdade provisória, que o sujeito merece a liberdade provisória. Pedido de livramento, que o sujeito merece o livramento. Pedido de progressão, que ele merece a progressão. Dá para entender? Então, o que você tem que discorrer? Que os requisitos, tanto o subjetivo, que é o mérito, quanto o objetivo, que é uma parte da pena, estão presentes, né? E com isso é um direito do réu que ele não tinha pleiteado até então. É isso que você vai discorrer nessa peça pedido de progressão. Compreendido, senhores? Sim, muito bem. Agora vamos para o modelo. Dá uma olhada. Então, estrutura. Toda peça processual pode ser dividida da seguinte forma. Então, nós temos lá o endereçamento, e aqui a dica é que você se concentre, hein? Se estiver fazendo endereçamento, só endereçamento interessa na sua vida, né? Depois vem o preâmbulo, na sequência a narração dos fatos, depois do direito, da argumentação, da fundamentação, né? Que é a parte que você vai dizer o porquê das coisas, e do pedido. Tem que saber fazer um bom pedido, tem que saber terminar a sua peça corretamente, né?
Então vejam só, endereçamento, vimos que é para a Vara das Execuções Criminais de Avaré, né? Então como é que ficou? Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Avaré. Autos, número 3 pontinhos. Vara das Execuções Criminais da Comarca de Avaré. Se quiser colocar Estado de São Paulo, tudo bem, né? Autos, número 3 pontinhos. Depois você pula e fala assim, Carlos, precisa já qualificar o Carlos? Não, porque o Carlos está qualificado nos autos em epígrafe, por seu advogado ao final firmado, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, uma petição simples, né? Requerer o quê? A progressão de regime de pena, né? A progressão de regime, a progressão, né? Que a gente colocou o mais completo, mas poderia ser a progressão. Nos termos do artigo 66, inciso 3º, a linha B, da Lei de Execução Penal, ou da Lei 7.210 de 84, né, que é a LEP, que é a Lei de Execução Penal, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. Ao pedir a progressão nos termos do 66. O 66 você pode usar para fundamentar, né? Uma dúvida que os alunos têm é se não poderia pedir a progressão com base no 112 da LEP. Creio que não teria problema nenhum, mas eu peço aos senhores que façam a seguinte correlação. O pedido, a petição, o direito processual, você se baseia no 66, porque o 66 diz que o juiz pode decidir, logo o juiz pode pedir. O direito, ou você pode pedir. O direito material, né, o direito que assiste ao réu é o 112. Então, se você, aí vai ficar mais completo, você pede a progressão nos termos do 66, inciso 3º, a linha B, e no meio, lá na hora de argumentar, lá na hora do direito, você fala sobre o artigo 112 e fundamenta no 112, ou seja, você mapeou tudo, ok? Falamos do preâmbulo, mas ainda tem uma sequência, dá uma olhadinha. Depois do preâmbulo vem a narrativa dos fatos, né, que é descrever o histórico, contar o problema, muitas vezes até copiar uma parte do problema, não tem nada de errado nisso, esse problema é curto, você poderia copiar, e depois demonstrar que o executado é merecedor do benefício da progressão, né? Mostrar que ele merece a progressão, que estão presentes os requisitos subjetivos, que é o merecimento, e também o requisito objetivo, que é o tempo, né, de cumprimento de pena. E, posteriormente a isso, vamos para o pedido, né? Isso que eu coloquei aqui, ó, após a manifestação do Ministério Público, é dispensável, você não precisaria colocar, não. Mas eu coloquei porque qualquer benefício que você for pleitear na vida prática, antes do juiz conceder ou negar, ele vai dizer para o MP se manifestar, né? Então, isso seria interessante, você demonstrar para o examinador que conhece essa realidade. Então, após a manifestação do Ministério Público, que seja determinada a progressão do regime fechado para o semiaberto. É muito importante que você coloque isso, ó, do fechado para o semiaberto, ok? Não é para o aberto, hein? É para o semiaberto. Como medida de justiça. Não tem alvará de soltura, porque se ele está saindo do fechado para o semiaberto, ele vai continuar preso. Em melhores condições, mas vai continuar preso. Então não tem alvará de soltura. Com medida de justiça. Coloca o local, a data, advogado 3 pontinhos, OAB 3 pontinhos. Isso também, quando caiu o problema,
Foi uma discussão. Não poderia ele pleitear para ir para o aberto direto? Porque, afinal de contas, se ele cumpriu 1/3, né, a pena dele é de 6 anos, ele já cumpriu 2, ele cumpriu 1/3. 2 1/6, né? Então, com 1/6 ele poderia ir para o semiaberto, com outro 1/6 para o aberto. Errado. Tem até súmula dizendo que é proibida a progressão por salto, ou seja, ir direto do fechado para o aberto. Se ele dormiu, ele não vai poder pleitear, né? Ele dormiu, porque com 1/6 ele já poderia pleitear, mas ele não pleiteou, né? Passou mais tempo, mas o artigo 112 da LEP fala ao menos 1/6 no regime anterior. Então, se ele está no regime fechado, ele tem que ir para o semi-aberto. Não se esqueçam disso, ok? Lição de casa. Na folha de prova, faça à mão a petição, que é o pedido de progressão, escaneie ou tire foto, mande no prazo improrrogável de 3 dias para este e-mail aqui, rodrigo.capobianco@aulasplanejadas.com.br. Faça também o raio-x e o esqueleto do problema 13, isso para a próxima aula, para a correção na próxima aula. E eu estou pedindo também para você fazer as questões lá do final da apostila, desde a 37 até a 40. Tentar resolver as questões também. Beleza? Então é isso aí. Uma grande satisfação estar aqui com vocês e logo nos encontraremos na próxima aula. Um grande abraço, até mais.